Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados do Espiritismo, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa fundada por Deolindo Amorim. Temos Jorge Andréa como nosso presidente de honra, e junto de nós, e para a continuidade do ICEB, todos os mentores que desde sua fundação empreenderam esforços e ofereceram sua cultura, sua energia, para que o ICEB pudesse se estabelecer como esse Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo. É nesta vibração, Jesus, de gratidão pela tua presença junto de nós, a de Maria, a de nossos anjos da guarda, a dos nossos amigos espirituais queridos. Que a tua paz e a tua luz nos envolva a todos neste instante, em que agora recebemos mais uma vez de coração aberto nosso querido irmão, companheiro, amigo e também amigo do ICEB, Paulo César Frutuoso, que vai mais uma vez trazer o fruto de sua experiência longa e de sua cultura médica para nós podermos usufruir desse relicário de propostas e de informações para nossa evolução e nossas informações. Fica conosco, Jesus, abençoa por misericórdia. Recolhe agora de todos nós as vibrações de nossa solidariedade, de nosso amor, de nosso carinho, para que, junto pelas asas desta prece, ainda que singela, possamos oferecer ao serviço de tua mensagem as vibrações que possam ir ao encontro de nossos irmãos que atravessam Jesus, como tu mesmo nos lembraste, até advertiste. Atravessam os nossos irmãos as duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Fica com eles, como te sentimos agora conosco. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós estamos aqui recebendo mais uma vez, já anunciamos Paulo César Frutuoso, que é médico formado com títulos de especialista em cirurgia geral, cirurgia ontológica, videocirurgia e mastologia, mestre em cirurgia gastroenterológica, tem estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro associado da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, na cadeira número 9, membro da Associação Médico Espírita AME Carioca. Ele é autor de vários capítulos em muitos livros de medicina e é autor de best-sellers desde a sua primeira obra, a obra inaugural, A Face Oculta da Medicina, que, aliás, já tem tradução para várias outras línguas, inclusive alemão, francês. Depois, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, é o título de sua quarta obra. Depois veio A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, é a sua sétima obra. Não, essa é a sexta. A sétima é Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, estudioso ele dos fenômenos mediúnicos, conferencista e palestrante espiritualista,
membro do Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, desde 1978. Além destes 8 livros, ele já tem mais 2 que ele vai dizer agora, e já está no 11º, eu acho. Então, bem-vindo, olha que coisa, hein? Bem-vindo, já estou entrando aqui nas tuas línguas, dos teus livros, então, bienvenue, tá bom? Bem-vindo aqui ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e com muita alegria, evidentemente, o Paulo, nosso amigo querido, aqui ao nosso querido ICEB. Deus te abençoe, somos todos ouvidos. Ele hoje Boa vem noite. nos falar sobre justiça e ectoplasmia. Boa noite a todos. Muito grato pelo convite. Muito honrado em participar mais uma vez desse grupo tão importante, tão simpático, com um trabalho tão maravilhoso em prol das verdades espíritas trazidas pelo Consolador prometido por Jesus. Bom, então eu vou colocar as imagens para nós iniciarmos a nossa apresentação. Muito bem, então aí está o título da nossa apresentação de hoje, Justiça e Ectoplasmia. Justiça e Ectoplasmia é o título do nosso 10º livro, lançado em outubro de 2024 no Lar de Frei Luís. Bem, olha, eu sempre costumo dizer o seguinte, se alguém me convidar para falar sobre filosofia, sobre religião, eu não tenho condições de falar sobre esses assuntos. Filosofia e religião, eu ouço, leio e estudo. Então, na vertente espiritualista, a minha área é ciência. Foi isso que me atraiu para dentro da corrente espiritualista, para o espiritismo kardecista cristão. Então, mais uma vez, nós tocamos na vertente científica do espiritismo e que é a base de todas as obras que eu tenho escrito ao longo desses anos. Hoje nós vamos falar sobre a importância da ectoplasmia na justiça para o futuro, assim como nós falamos sobre a importância da ectoplasmia para a medicina. Eu acho que outra vertente extremamente importante, quando essa energia for controlada, entendida e manipulada de forma cuidadosa, de forma controlada pela nossa ciência, eu acho que não consigo ver assim vertente, eu não consigo ver, como é que eu diria para vocês, eu não consigo ver limite do que não será possível para a humanidade do futuro, principalmente quando nós passarmos dessa subida de degrau de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Aqui nós estamos vendo a imagem da balança de Anubis, deus do embalsamento egípcio. O que os egípcios antigos acreditavam? Quando nós morremos, o nosso coração é colocado em um prato de uma balança. O que é que está no outro prato? Uma pluma. Olhem só, hein? Bom, se o meu coração for mais pesado do que a pluma, eu desapareço. Eu serei devorado por um deus em forma de crocodilo. Então a pluma tem que estar mais pesada do que o meu coração quando eu desencarnar. Olha, se isso fosse verdade, eu tenho a impressão que eu estava lascado, que eu ia realmente passar por uma situação extremamente difícil diante de um Deus com a forma de crocodilo que certamente iria me devorar, né? Para os egípcios antigos, a sede do espírito era o coração, que era conservado na mumificação e avaliado pelo deus Anubis, que comparava o seu peso com o de uma pluma. É o que nós acabamos de falar. O respeito e a justiça para o próximo mantinham a balança em equilíbrio, e o morto partia para o reino de Osíris. Caso contrário, o espírito deixaria de existir, ou seja, se o coração pesasse mais do que a pluma, aí nós deixaríamos de existir. Bem, e temos também a deusa grega Têmis, né? Representada com os olhos vendados, para designar a imparcialidade que convém ao caráter de um juiz. A imparcialidade que convém a um caráter de juiz. Veja como é interessante nós vemos tudo isso ser
pensado, tudo isso ser refletido nas civilizações antigas. Bem, aqui está então as nossas obras, 10, e estamos falando hoje sobre Justiça e Ectoplasmia, o nosso 10º livro lançado em 2024. Olha, toda vez que eu começo a falar nesse livro, eu peço uma ajuda àqueles que estiverem nos honrando em assistir à nossa apresentação. Quando eu lancei a Face Oculta na Medicina, eu pedi uma ajuda, nós lançamos uma estratégia, porque todos nós conhecemos médicos. E a minha solicitação foi que, se alguém lesse esse livro e gostasse, que presenteasse algum médico que conhecesse com esse livro, porque eu considero muito importante o fato dos médicos serem tocados em seus corações, em seu espírito, pela existência de algo além da matéria tangível. É difícil para nós médicos acreditarmos algo além da matéria, porque isso tem uma explicação. Eu sou cirurgião há 50 anos. Em nenhum dos corpos que eu abri como cirurgião encontrei o espírito ou a alma. Então fica difícil para nós acreditarmos que existe alguma coisa além. Mas existe. Por isso que nós estamos aqui reunidos numa segunda-feira à noite falando sobre a ectoplasmia. Bem, qual é a estratégia número 2 que nós aconselharíamos diante da estratégia número 1, de um livro já escrito em português, mas traduzido para outros 5 idiomas? Todos nós conhecemos homens da lei, todos nós conhecemos advogados, nós devemos conhecer juízes, devemos conhecer promotores. Se alguém ler esse livro, Justiça e Ectoplasmia, e gostar, por que não fazemos como fizemos com os médicos? Por que a Face Oculta da Medicina passou de 500.000 obras vendidas? Isso não pode acontecer também com Justiça e Ectoplasmia? Em que nós estamos mostrando que existe uma outra lei, uma lei divina, que está plantada na nossa consciência? Bem, então aí é o pedido que eu faço, né? Se alguém ler esse livro, gostar, por que não presentear algum homem da lei que conheça, lançando as informações preciosíssimas trazidas pelo Espiritismo a eles também? Aí está o pedido, certo? Bom, aí lembrando, né, que todos aqui sabem o que é isso, mas o que é ectoplasmia, que é o título do primeiro capítulo desse livro? Um termo usado no espiritualismo para definir a exteriorização de uma energia extrafísica denominada ectoplasma, por médiuns ditos de efeitos físicos, ou ectoplasma, ou ectoplastas, raríssimos em toda a história da humanidade. O termo foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richer. Bem, essa energia está em todo ser vivo, seja ele animal, seja ele vegetal, seja ele hominal. E imagino o que um médico no futuro, dominando de forma controlada essa energia, não fará. Me parece que era a energia utilizada por Jesus. Quem tocou? Quem me tocou? Senhor, estamos aqui no meio de uma multidão. Como sabemos quem tocou no Senhor? Olha, mas alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude. Entendamos virtude como energia. Então, alguma energia dele se desprendeu. E, através dessa energia, a hemorroída foi curada. Agora, é interessante a gente pensar no seguinte: se não foi Jesus diretamente que curou a hemorroída, quem curou? Somente a energia que dele se desprendeu? Eu coloco como hipótese para a reflexão de todos que talvez médicos que acompanhassem Jesus tenham se utilizado da energia dele desprendida, até onde eu penso a ectoplasmática também, e da psicosfera da fé da hemorroísa, o que facilitou a utilização dessa energia na recuperação das suas doenças, causando uma hemorragia grave através do seu reto. Bem, então eu acho que não existe as chamadas curas espontâneas, embora nada seja impossível para o Criador. Mas eu coloco como uma hipótese mais assim profunda o acompanhamento de Jesus por médicos. Assim como nós, médicos encarnados na Terra, que honramos a nossa profissão, também não estamos sozinhos.
estamos acompanhados por colegas que, enquanto cuidamos do casulo, eles cuidam da borboleta. Eu só sei cuidar do corpo físico. Quem cuida do corpo extrafísico? Aliás, sede de um grande número de doenças. Médicos que me acompanham e que acompanham todos os meus colegas, inclusive aqueles que nisso não acreditam. Aí está Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, que foi quem colocou o termo ectoplasma ou ectoplasmia e que ganhou esse prêmio por ter descoberto a resposta anafilática humana. Bem, aí está fotografias mostrando a exteriorização do ectoplasma, principalmente pelos orifícios naturais do corpo, boca, nariz e ouvido, e que é utilizado nos fenômenos de teletransporte e materialização de espírito. Eu falo sempre teletransporte porque acredito que quando chegue o momento da minha desencarnação, esse veículo físico aqui se deteriorará, se decomporá e os átomos e moléculas serão usados em outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente, energético, vital, transmissor de vida ao meu corpo carnal e imortal, que ingressa até onde eu acho, acredito, em um universo paralelo a esse. É com essa energia que espíritos podem se teletransportar e se materializar durante alguns momentos no nosso meio. E aqui está um médium, conhecido por todos nós, Francisco Cândido Xavier, ao lado de um espírito feminino que está materializado através da energia ectoplasmática desprendida de um médium masculino, Irmã Josefa. É assim que as entidades se manifestam, cobertas por mantos brancos alvinitentes, e que sempre digo, sempre lembro, que me levaram a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de materialização de espíritos. E aqui à esquerda nós estamos vendo dois médios em transe mediúnico, um homem e uma mulher. Bem, aqui estão os principais fenômenos de ectoplasmia. Os fenômenos tipológicos, manifestações através de ruídos, a comunicação pela voz direta, quando você ouve a voz da entidade, mas não a vê, ela materializa não somente a laringe. Se a laringe não estiver solidificada ou iluminada, você não vê a laringe, mas ouve a voz do espírito, como se ele estivesse se manifestando através de um microfone. Movimentos de objetos, teletransporte de objetos e seres vivos entre universos paralelos, inclusive teletransporte no nosso próprio universo. Isso aconteceu diversas vezes no Lar de Frei Luís. O objeto se desmaterializa, desaparece e reaparece em outro local. Aonde ele está quando está desaparecido? Um universo paralelo ao nosso, que é o que acontece com os elétrons dos átomos. Os elétrons, em determinado momento, também desaparecem das órbitas nucleares, as órbitas atômicas, e depois reaparece ou na mesma órbita ou em outra órbita do átomo. O que levou os nossos físicos a se questionarem, a estudarem profundamente. E chegaram então à conclusão de que quando esse elétron está desaparecido, ingressa também no universo paralelo ao nosso e depois de lá se teletransporta para cá. Materialização parcial ou completa dos espíritos. Eu acho que se não tivesse os fenômenos de ectoplasmia, não existiria o espiritismo. Se não tivesse os fenômenos de ectoplasmia, o espiritismo não existiria, porque o que atraiu Allan Kardec, a essa vertente, foi o movimento de objetos. Se o objeto se movimenta, alguma energia está sendo manipulada. O que não se pode acreditar é que uma mesa, por exemplo, responda a perguntas. Então não é a mesa que está respondendo. Quem está respondendo é a inteligência que está manipulando a mesa. Então, assim como essa inteligência utiliza alguma forma de energia, hoje sabemos, a ectoplasmática no movimento do objeto, ela utiliza também o objeto para responder a determinadas questões, de acordo com o movimento, de acordo com o ruído que o objeto promova, etc, etc, etc. Estamos vendo uma dessas médiums, de Olotapia Paladino, extremamente importante na evolução e na compreensão dessa energia dita ectoplasmática. Então, sem ectoplasmia, não existiria o espiritismo. E aqui, materializações completas no Lar de Frei Luís. Quando eu falo completas, é que a psicosfera da ambiência está tão positiva, está tão favorável, que a entidade pode se teletransportar e se materializar
nas mesmas proporções, nas mesmas fisionomias que tinha na sua última encarnação. Era isso que acontecia no lar de Frei Luís, aonde eu cheguei em 1978. E é o que eu acho que aconteceu com Jesus. Crucificado, depois de ter sido chicoteado quase até a morte, ter tido o seu tórax atravessado pela lança de Longinos, ter tido o seu corpo colocado numa gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e reaparece completamente recomposto no seu corpo físico. Bom, eu não acredito na ressurreição do corpo físico, acredito na ressurreição do espírito. Então, isso inclusive está confirmado em livros espíritas confiáveis. O que aconteceu foi a materialização de Jesus durante 40 dias, inclusive perante os 500 da Galileia. E é uma coisa extremamente assim curiosa, né? Que nos agulha pela curiosidade científica. Se essas reuniões acontecem na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium, como foi possível que Jesus se materializasse até a luz do sol? Até a luz do sol. E certamente nas suas curas, era a energia ectoplasmática que ele utilizava. Era a energia ectoplasmática que ele utilizava. Mas em uma das nossas reuniões, uma das entidades médicas com quem mais eu confabulei ao longo de 40 anos no lar de Frei Luís, Frederic von Stein, me alertou para o seguinte. E eu estava escrevendo um capítulo chamado Ectoplasma, do livro A Face Oculta da Medicina. E ninguém estava sabendo que eu estava escrevendo aquele livro. Mas Frederic se aproximou de mim e disse o seguinte: olha, o ectoplasma que Jesus utilizava era diferente do que o que nós aqui utilizamos. Ué, se ele vai me dizer isso, naquela mesma semana que eu estava escrevendo esse capítulo, o que eu estava escrevendo estava sendo acompanhado pelos nossos amigos espirituais. E aí eu indaguei, mas era ectoplasma, Frederic? Era, mas diferente do que o que nós aqui utilizamos. O ectoplasma que Jesus manipulava vinha diretamente do Criador. Do Criador. Vejam que informação, hein? Então existem várias formas de ectoplasma. Nós estamos no início de uma caminhada científica que nos levará um dia a conhecer como tudo isso acontece. Sem a materialização não existiria o cristianismo. Por quê? Porque a materialização de Jesus foi a mais importante passagem evangélica. Eu acho que seria difícil nós sabermos, por exemplo, que Jesus existiu se ele não tivesse se materializado e reaparecido após o 3º dia do seu assassinato. Me parece que grande parte dos seus ensinamentos, digamos até todos, teriam ido ao túmulo com ele. Então, essa é a passagem mais importante evangélica. Madalena, não me toques. Eu ainda não estou pronto para o Pai. É proibido se tocar a entidade materializada porque afeta tanto a entidade quanto o médium. E foi, no entanto, o que aconteceu com Tomé. Tomé, toca aqui a sua mão na lança, na perfuração da lança de Longinos que atravessou meu tórax. Toca aqui nas perfurações dos cravos que me pregaram na cruz. E aí Tomé acreditou. Nesses quase 40 anos em que eu participei de tais encontros, somente uma única vez me foi permitido tocar em uma entidade. Frederic von Stein se aproximou de mim. Paulo César, lhe foi dado uma oportunidade de você compreender um pouco mais do que aqui acontece. Segure meu braço e o comprima lentamente. Peguei o braço da entidade e comecei a comprimir. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando um rolo de papel crepom, quase a ponto dos meus dedos se aproximarem e se unirem uns dos outros. Com medo de afetar a entidade e o médium, soltei, a entidade voltou para a cabine e se desmaterializou. Foi a única vez que isso aconteceu. Bem, outra coisa interessante. O que deve ter acontecido com o maior perseguidor do cristianismo há 2000 anos atrás, Saulo, para que ele se transformasse no maior vulto do cristianismo, só ultrapassado pelo próprio Jesus? A materialização do mestre à sua frente na estrada de Damasco. E, inclusive, aqueles que o acompanhavam viram clarão, a luminescência do Espírito de Jesus. E essa luminescência foi tão forte que causou
a cegueira a Saulo, que depois foi curado por Ananias. Então vejam a importância de tal fenomenologia tão rara, tão difícil, tão perigosa e com a exigência de manifestação e de manipulação de tremenda quantidade de energia. Podemos também voltar a 2000 anos atrás. Vamos comigo. Vamos lá, Nádia. Nádia do Cotovale, vamos comigo. Nádia, olha, eu estou há 2000 anos atrás com você. E eu me tornei um cristão. Sabe o que aconteceu? O quê? O policiamento romano veio atrás de mim e me prendeu. Escuta aqui, você foi denunciado como cristão. Você é cristão? Sou. Ah, é? Por que você se tornou cristão? Olha, eu escutei a palavra de dois indivíduos que me impressionaram muito. Um chamado Pedro e outro chamado Paulo. E eles me impressionaram e eu me tornei cristão. Ah, é? E a sua família também? Eu estou convencendo a minha família a se tornar cristã também. Mas você não sabe que o cristianismo é proibido no Império Romano? Sei, mas eu fiquei muito impressionado com a palavra desses pregadores. Bom, já que você insiste em ser cristão, nós vamos fazer com você o seguinte, e com a sua família também. Nós vamos te enxovalhar com sangue de ovelha e vamos te colocar dentro de um circo, dentro de uma arena, dentro de um coliseu. Sabe quem está te esperando lá? Leões famintos. Bem, então, diante dessa ameaça, eu acho melhor eu deixar de ser cristão. Então, o que deve ter trazido tanta coragem a esses primeiros cristãos? Somente a palavra dos pregadores? No livro Paulo Estevão, é descrita na cidade de Antioquia a fenomenologia da voz direta. Não teriam eles também presenciado fenômenos de ectoplasmia? Será que esses fenômenos de ectoplasmia não teriam dado a eles a coragem que nos toca profundamente quando estudamos a história do cristianismo? Eu coloco isso à reflexão de todos. Foi onde nós tivemos, no ano passado, lançando o livro italiano em 4 cidades italianas, inclusive Roma. E aí nós fizemos essa visita, esse local que é um local turístico hoje, né? Que é o Coliseu Romano. Bem, é possível comunicação com mortos, digamos, assassinados através da tipologia ectoplasmática? Sim. Percebam que isso pode ser muito importante em tribunais do futuro. Em tribunais do futuro. A comunicação pela tipologia ectoplasmática de assassinados. E ninguém sabe quem os assassinou. Muitos não se sabe nem onde é que estão seus corpos. Mas isso aconteceu no passado. Aconteceu ontem, na aldeia de Adville, condado de Wayne, no estado de Nova York, Estados Unidos, em 1848. E nós descrevemos essa ocorrência no nosso capítulo 6 desse livro, 6º capítulo. Família Fox, pai John Fox, mãe Margaret, filhas menores de 14 e Catherine, 11 anos. Médiuns de efeitos físicos, as meninas. Médiuns de efeitos físicos. E o que aconteceu? Um mascate chamado Charles B. Hoffman revelou por pictografia, telegrafia espiritual, digamos, seu assassinato pelos antigos inquilinos da mesma casa onde a família Fox foi morar. Da mesma casa onde a família Fox foi morar. Tamanha foi o detalhamento que ele levou, inclusive, aqueles que estavam investigando o que aconteceu, ao local onde foi enterrado o seu corpo. E, curiosamente, o assassino depois o desenterrou e separou os seus ossos. E ele levou os pesquisadores, né, exatamente onde estavam toda a sua ossada, detalhe por detalhe, local por local. Isso pode acontecer nos tribunais do futuro? Acredito que sim. É possível a materialização de assassinatos através da ectoplasmia? A materialização completa de assassinatos? Isso pode acontecer nos tribunais do futuro? Através de médiuns de efeitos físicos utilizados pela justiça do futuro? Sim, porque isso também aconteceu no passado. Quando? Durante a Segunda Guerra Mundial. Cruzador Hood.
britânico, inglês, afundado em 1941 pelo coraçado Bismarck, nazista. Olha só, hein? 1.415 mortos. Só 3 marinheiros sobreviveram. Só 3 marinheiros sobreviveram. Outro, encoraçado Barham, afundado em 1941 pelo submarino alemão. 862 mortos, 440 sobreviventes. O governo britânico escondia essas tragédias do povo inglês, muito sacrificado pelos bombardeios dos aviões nazistas. E o que aconteceu? Através dessa médium Ellen Duncan, marinheiros que tinham perecido nesses navios estavam se materializando e revelando tudo o que tinha acontecido. Quando o governo britânico soube o que estava acontecendo, organizou um grupo de policiais disfarçados, entraram dentro de uma dessas reuniões de materializações e tentaram prender a entidade materializada. Ela se decompôs, se desmaterializou na mão dos policiais e o ectoplasma voltou violentamente na direção do corpo da médium em transe. E ela acordou vomitando sangue e quase desencarnou. Foi presa e condenada por uma lei contra a feitiçaria do século XVIII. Foi presa e condenada por feitiçaria de uma lei contra a bruxaria do século XVIII. Curiosamente, durante o julgamento, o advogado que a defendia fez a seguinte solicitação ao juiz: Excelência, o senhor permitiria que nós organizássemos uma sessão de ectoplasmia para que o senhor visse o que acontece com essa sensitiva aqui? Resposta do juiz: não, porque eu não vou transformar o tribunal em um circo. Vejam a sina desses homens e mulheres ditos médiuns de efeitos físicos ou ectoplastas. Permaneceu presa, foi solta só depois que a guerra terminou, voltou a participar de reuniões de materializações. Novamente, policiais entraram, tentaram prender a entidade, como aconteceu durante a Segunda Guerra. A mesma ocorrência se passou, as entidades se desmaterializaram. Alguns dias depois disso ter acontecido, Ellen Duncan desencarnou. Ellen Duncan desencarnou. Bem, é possível a recuperação pela ectoplasmia de armas utilizadas em assassinatos? Sim, porque isso aconteceu várias vezes no lar de Frei Luís. Desmaterialização e rematerialização de objetos, como, por exemplo, um relógio meu, numa reunião pública, hein? Nem de materializações dela. Vejam a manipulação dessas energias. Agora, para isso acontecer, eles têm que desmaterializar átomo por átomo. Que inteligências são essas? E, segundo o que me foi dito pelo presidente Luiz da Rocha Lima, quem fez essa desmaterialização desse objeto foram entidades mal intencionadas, que nós podemos taxá-las de qualquer adjetivo desabonador, menos um, ignorante. Porque para fazerem o que fizeram com esse relógio, tem que ser cientistas, tem que ser estudiosos, tem que conhecer física, tem que conhecer química. Então, vejam o que eles não podem fazer. O Wagner Assis, no seu livro que trata desse assunto, Missão Cumprida, ele fez uma entrevista de uma entidade que se materializou muito tempo nos lares de Frei Luís e também na casa de Padre Pio, outra entidade espírita comandada por uma entidade católica, e indagou esse espírito médico de origem austríaca e também francesa, como esses espíritos conseguem teletransportar objetos. Resposta: os átomos do objeto são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Mas isso viola um princípio da física, que é o princípio de incerteza de Heisenberg. O princípio de incerteza de Heisenberg. Porque é impossível você saber, ao mesmo tempo, aonde está um elétron e qual a sua velocidade. Porque essa partícula subatômica, ela pode estar presente na forma de partícula e na forma de onda. Se ela está na forma de onda, como é que você vai saber onde ela está? Qual é a velocidade? Então você sabe uma coisa e sabe outra. Quantos átomos tem um relógio?
Quantos elétrons tem um relógio? Então vejam que eles sabem como fazer isso. Então, se nós não estivéssemos num planeta sobre a proteção de um Cristo planetário Jesus, eu tenho a impressão que a Terra seria um inferno pior do que o pintado ou descrito por Dante Alighieri na Divina Comédia. Graças a Deus nós temos a proteção do Cristo planetário Jesus. Aí está o princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Essas armas foram teletransportadas e materializadas no lado Frei Luís, inclusive punhais, adagas, espadas. Vejam, como eles fazem isso. Numa dessas reuniões, Nádia, a psicosfera foi quebrada. Alguém pensou em algo inadequado. Sabe o que aconteceu? Essas espadas ficam em uma cristaleira na antessala da nave de materializações. Essas espadas foram desmaterializadas da cristaleira, atravessaram uma parede de concreto, foram lançadas na direção de Luiz da Rocha Lima e do médium Gilberto Arruda, e evidentemente sob a proteção dos espíritos que ali estavam para protegê-los, desviadas e atravessaram a parede de madeira de lei da cabine até o cabo. Até o cabo. Vejam o risco que tais reuniões podem causar ao médium de efeitos físicos e àqueles que participam de tais encontros. Por isso são tão raros. Como é que num planeta de provas e expiações essa fenomenologia pode ser comum? Lembrando que, se está em todo ser vivo, essa energia também está no corpo físico de terroristas, né? De fundamentalistas. O que eles não fariam com uma energia em cada corpo humano próxima à energia de uma bomba de hidrogênio, que pode corresponder a centenas de bombas atômicas, como a que foi lançada na cidade japonesa de Hiroshima? Então, não chegou o momento. Eles estão nos dizendo o que nos aguarda à medida que formos evoluindo como família humana universal. Até garruchas foram materializadas no lado de Frei Luís. Vejam isso, para um colecionador de armas, seria um tesouro. Seria um tesouro. E agora? Todos nós sabemos quem são. Marielle Franco e Anderson P. Gomes, seu motorista. Os dois foram assassinados há 6 anos atrás. Os dois foram assassinados há 6 anos atrás. Até hoje, as armas não foram encontradas porque foram lançadas da Baía de Guanabara. E se através da energia ectoplasmática essas armas pudessem ser recuperadas? Isso será possível? Isso será possível nos tribunais do futuro? Olha, eu confesso a vocês que, participando de tais encontros ao longo de 40 anos, não consigo negar que isso seja possível, sim. Não consigo negar que isso seja possível, sim. E será. E será. Nós estamos no encaminhamento de uma compreensão de toda essa fenomenologia, de toda essa ciência e de toda essa tecnologia. Aliás, as palavras de Jesus são muito claras. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Bem, como essa fenomenologia será aproveitada pela justiça do futuro? A lei utilizará poderosos médiuns dotados de ultrassentidos e saberão manipular sob forma controlada as imensas energias extrafísicas como as ectoplasmáticas que todos possuímos. Sem falar nas energias físicas que nós também possuímos. Bem, quais as principais evidências empíricas para a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico? Entendamos evidências empíricas aquela que nós sabemos que o fenômeno acontece, mas não sabemos como acontece. Também não sabemos, e não há possibilidade da fenomenologia ser reproduzida em ambiente laboratorial. Mas o que acontece, acontece. Mas foi isso que aconteceu com Charles Darwin. Foi isso que aconteceu com vários cientistas que estudaram fenomenologias científicas que, em sua época, não se sabia como acontecia, mas acontecia, né? Então, nem microscópio eles tinham. Como é que Charles Darwin chegou à certeza da evolução das
espécies pela observação, como Mendel chegou à base da genética pela observação, observando ervilhas, nem microscópio eles tinham. Então, em relação à fenomenologia da ectoplasmia, nós também estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, não sabemos ainda como acontece. Que principais vertentes de estudo seriam essas, então, comprovando a imortalidade da alma? Lembranças sugestivas de reencarnação, experiências quase-morte, mediunidade, mas nada se compara aos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos às custas da energia ectoplasmática, manipulada de forma controlada por inteligências que fogem à nossa imaginação. Se não existe a morte, por que a pena capital? Não existe morte. Para que nós vamos colocar ou condenar alguém à morte? Aqueles que decretam a sentença e aqueles que a executam não são também assassinos perante a lei divina? Nádia, olha só o que eu vou te mostrar. A incongruência da pena de morte, título do capítulo 13 desse nosso livro. Elizabeth Sennett foi assassinada em 18 de março de 1988. Os três que aqui estão à direita foram os seus assassinos. Quem os contratou? O marido de Elizabeth Sennett, Charles Sennett. E o que era Charles Sennett? Um pastor evangélico. E quando a justiça direcionou as suspeitas sobre ele, se suicidou. Os três assassinos por ele contratados foram identificados e foram presos. Billy G. Williams, condenado à prisão perpétua, morreu de câncer na prisão. John Forrest Parker, condenado à morte. Sob que pena? Injeção de uma substância letal em sua veia. Kenneth Eugene, também condenado à morte, sob a mesma pena, injeção letal. Porém, não conseguiu se acessar uma veia em Kenneth Eugene para injetar a mesma substância letal que foi injetada em John Forrest Parker. Bom, nós temos que matá-lo, mas ele não tem veia. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos colocá-lo em um leito acorrentado, algemado, e vamos colocar uma máscara metálica na sua cabeça. E através dessa máscara nós vamos sufocá-lo com nitrogênio. E foi isso que aconteceu. O óbito de Kenneth Eugene, sufocado com nitrogênio, demorou 21 minutos para que acontecesse. E aí eu fico sempre a me indagar. Quem decretou essa pena e quem executou não são assassinos? Não seria melhor mantê-los afastados da sociedade e educá-los sobre o elemento material e espiritual que nós sabemos que existe? Estão percebendo a importância do que é colocado ao nosso conhecimento pelo espiritismo kardecista cristão, pela terceira revelação? Isso tudo sendo compreendido, aceito, acreditado, existirá a pena de morte? Para quê? Nós estamos desalgemando o assassino do seu corpo. Mas nós não estamos matando. Ele não existe morte. Ele vai continuar vivo. Agora, o que acontecerá com aqueles que decretarem essa pena de morte, aqueles que executarem, quando desencarnarem e encontrarem esses assassinos que eles condenaram à morte? Estão percebendo? Bem, a lei de causa e efeito, então, e a reencarnação sendo comprovadas pela ciência, serão consideradas pela lei dos homens em suas decisões. Claro, é isso que nós estamos colocando nesse livro, Justiça e Ectoplasmia. É isso que nós estamos colocando nesse livro. Bem, todos nós sabemos quem são, né? Abraham Lincoln e John Kennedy. Todos nós sabemos. Nessa nossa
peregrinação, nessa nossa pesquisa, nós encontramos em alguns livros uma série de coincidências, entre aspas, eu não acredito no acaso, eu não acredito em coincidência. Uma série, entre aspas, coincidências entre esses dois presidentes americanos. Vamos ver algumas, nós colocamos outras ainda no nosso livro. Lincoln sucedeu a um Johnson, nascido no Sul em 1808. Kennedy também foi sucedido por um Johnson, nascido no Sul em 1908, exatos 100 anos depois. Ambos foram segundos filhos. Ambos foram filhos de famílias britânicas que colonizaram Massachusetts. Lincoln foi eleito em 1846 para o Congresso. Kennedy em 1946, exatos 100 anos depois. Lincoln, em 1856, como senador, foi eleito vice-presidente da República. Kennedy também como senador em 1956, 100 anos depois. Lincoln, em 1860, foi eleito presidente. Kennedy, 100 anos depois, em 1960. O conselheiro de Lincoln se chamava William Graham. O conselheiro de Kennedy, William Graham. O nome Lincoln tem 7 letras. Kennedy também. A esposa de Lincoln perdeu um filho quando estava na Casa Branca. A esposa de Kennedy também. Ambos foram assassinados principalmente por defenderem os negros. Ambos foram assassinados ao lado de suas esposas. Ambos receberam projéteis de arma de fogo na cabeça em uma sexta-feira. Lincoln foi morto no Teatro Ford e Kennedy num carro de marca Ford, modelo Lincoln. Bem, e agora eu vou colocar uma imagem para reflexão de todos. Diante de tantas coincidências, eu poderia colocar como hipótese, sou muito cuidadoso, que Kennedy seria a reencarnação de Wilkes Booth, assassino de Lincoln? Sendo isso verdade, o que acontecerá com aqueles, no plural, que assassinaram Kennedy em suas próximas encarnações? Deixo para a reflexão de todos. Olha, depois que nós lançamos esse livro, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui convidado pela Miriam, uma colega médica homeopata, esposa de um médium de efeitos físicos desenvolvido no Lar de Frei Luís, Nelson Soares, para participar com ela em um podcast no seu estúdio ali no Recreio dos Bandeirantes. E falaríamos sobre esse livro Justiça e Ectoplasmia, Seu Marido Presente. Enquanto nós respondíamos as perguntas e fazíamos a gravação do podcast, o marido estava ao lado, na sala ao lado, assistindo o podcast enquanto ele era desenvolvido. E nós ficamos ali provavelmente 1h30, quase 2 horas, conversando, respondendo a indagações, fazendo reflexões, e ele assistindo a tudo. Quando terminou, ele se aproximou de nós e disse o seguinte: olha, vocês não estavam sozinhos, não. Vocês não estavam sozinhos. Eu vi Frei Luís aqui, vi Luiz da Rocha Lima, e vi também um homem da lei à frente de 11 juízes, todos eles cobertos por toga, todos togados. Agora, eu vou mais longe. Tudo que estava acontecendo aqui estava sendo transmitido para um imenso auditório. E nesse imenso auditório estavam numerosos homens da lei de encarnações passadas. Numerosos homens da lei de encarnações passadas. Agora, uma coisa me deixou intrigado. O que foi, Nelson? O que te deixou intrigado? Esse que comandava os juízes, ele citou o seu nome. Eu guardei o nome dele. Você sabe o nome dele? Sim. E aí falou o nome.
Eu não sabia quem era, nem Miriam sabia quem era. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar esse nome no Google para saber quem é que estava aqui ao nosso lado? E aí apareceu esse nome. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, um dos maiores homens da lei, legistas do Brasil. Autor, por exemplo, de um trabalho com mais de 30 mil páginas, parece com 60 ou 70 volumes, que é estudado em vários países do mundo. E ele estava presente naquele podcast. E a impressão que o Nelson teve foi de que ele estava assim, muito satisfeito com o trabalho que nós executamos. Então parece que nós estamos cumprindo alguma forma de missão. É importante que nós saibamos disso. Todos nós temos alguma missão. Se nós decidimos pelo livre-arbítrio não cumpri-la, alguém virá no nosso lugar e vai cumpri-la. E ao desencarnarmos, nós vamos entrar no final da fila. Quanto tempo esperaremos por uma nova oportunidade? Decênios? Esperaremos séculos? Esperaremos milênios? Então, aproveitemos a atual encarnação que temos sobre os nossos ombros a dádiva divina do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo kardecista cristão. E sempre coloco no final dessa apresentação essas figuras, né? Frei Luís, um frade franciscano alemão, e eu utilizo essa imagem, Francisco de Assis, de um filme que ficou gravado na minha mente, eu nunca mais esqueci, e Irmão Sol, Irmão Lua. Ninguém viu esse filme, só eu, porque vocês não tinham nascido quando esse filme foi exibido. E também o nosso presidente Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci nessa atual existência, nessa atual encarnação. E deixo, como sempre faço, a imagem de Maria Santíssima, a mãe dos que tropeçam, a mãe dos que erram, a mãe dos suicidas, não é? E de vários daqueles que cometem os erros que nós sabemos que são cometidos aos milhares a cada dia num planeta de provas e expiações. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso planeta, nós estamos vendo a guerra na Ucrânia, nós estamos vendo a ameaça de bombas atômicas no Oriente Médio, nós estamos vendo a devastação da natureza do planeta Terra. Então, nós estamos em uma subida de degrau. Aqueles que continuarem no comportamento equivocado, quando nós nos transpusermos a fronteira e habitarmos um planeta de regeneração, aqui não poderão reencarnar, porque o peso específico dos seus perispíritos não se coadunará com o peso específico do nosso planeta. Então oremos para que eles possam refletir sobre tantas e tantas verdades que acompanham a humanidade há milênios, principalmente nos 2 últimos milênios, desde a chegada do Cristo planetário, Jesus, à nossa humanidade como espírito encarnado. E, como palavras finais, deixo uma mensagem captada pelo meu pai Eduardo Frutuoso, através de um poeta chamado Carlos Paulírio, e que reencarnou e desencarnou com 9 anos de idade. Nessa sua última encarnação, uma criança que contraiu um câncer no rim e foi atendido no lar de Frei Luís em todas as reuniões de materializações. E o seu pai era médico. E depois que ele desencarnou, tinha sido um poeta nordestino, Carlos Paulírio, depois reencarnou, morreu na figura dessa criança com 9 anos de idade, e depois dessa segunda desencarnação passou a se manifestar através do meu pai com mensagens poéticas. E uma dessas é essa que agora eu recito. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, que nas horas de amargura põe tua paz com ternura sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, essa prece e nossa alma fortalece,
dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nos erros e fraquezas jamais nos deixaste a mão. Certos de que essa prece foi ouvida e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Sempre com Maria, as vibrações desse legado neotestamentário que Jesus nos deixou. Nosso agradecimento sempre ao nosso querido irmão, amigo Paulo César Frutuoso. Nós temos aqui Andréia Reis nos cumprimentando. Andréia Reis, Cris Reis Espíndola, Sandra Chetboy, acho que é Chetboy, talvez, perdão se eu não pronunciei corretamente seu sobrenome, Sônia Carvalho, Isabel Perides, são Fábio Cardoso, Correia, Luciane Lemos, está dizendo muita coisa a pensar, ler, refletir, mas acima de tudo, gratidão ao Dr. Frutuoso por tanto conhecimento. Deus esteja sempre iluminando a sua caminhada. Nós acompanhamos, claro, a Luciane Lemos e temos aqui o Paulo César, nós temos o Carlos Nascimento, nosso querido incansável editor visual aqui do ICEB. Ele está fazendo uma pergunta. Esses tipos de fenômenos de materialização podem ser aplicados aos feitos do indiano Satyai Baba? Sim, podem ser aplicados. A fenomenologia dele também foi uma fenomenologia intensa, né? Eu vejo isso como fenômenos com base em leis físicas e químicas, energéticas, que nós ainda não alcançamos, mas vamos alcançar. Não temos, eu fico imaginando um médico com essa mediunidade de efeitos físicos. Agora, não temos ainda a formação genética adequada, nem a inteligência para manipular tamanha quantidade de energia. E também não temos controle emocional. Não chegou o momento. Estamos, assim, vislumbrando lampejos, relâmpagos do que nos aguarda no futuro. Na justiça, na medicina. Quantos documentos poderão ser recuperados, documentos históricos, com essa transposição de objetos? Então, eu acho que vai. Olha, ainda bem que eu tenho certeza da imortalidade, e eu vou ver, e vocês também, tudo isso acontecer. Tudo isso acontecer. Outra coisa interessante, Nádia, você sabe que a primeira vez que eu escutei a voz de uma entidade, de longe, ela se assemelhava à tonalidade com a voz do médium. E a sua fisionomia também. Isso levou, no final do século XIX, início do século XX, à desconfiança de fraudes dessa fenomenologia. Mas, no final do século XIX, no início do século XX, nós não tínhamos o tesouro das obras de André Luiz. Nós não tínhamos o tesouro das obras de André Luiz. E hoje nós temos. Então, o que o André Luiz, nos seus livros, ele coloca? Olha, quando a psicosfera não está adequada, e são fenômenos, e são reuniões que acontecem principalmente para atendimento de enfermos graves, que essa nossa medicina pouco pode ajudar,
porque quem mais se materializam são médicos, manipulando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Se a psicosfera não estiver adequada, o que essas entidades fazem para não deixar os pacientes esperançosos sem tratamento? Afastam o perispírito do médium do seu corpo físico. Acoplam a entidade médica ao perispírito do médium e recobrem esse perispírito com moléculas de ectoplasma. Quando isso acontece, a entidade se assemelha ao médium e a tonalidade da sua voz também. Quando a psicosfera está adequada, a entidade se materializa exatamente como era na última encarnação. Agora, como é que nós podemos entender como isso acontece? Como que nós podemos... O Emmanuel é tá muito assim direto, né? A tentativa, por exemplo, de nos explicar o que é o perispírito. Olha o que ele responde. Algum dos nossos irmãos encarnados conseguiria explicar a uma lagarta como ela se transforma numa borboleta? Então, vejam a ciência que está se colocando, se descortinando agora, na nossa frente. E há quanto tempo nós estamos ligados a esse planeta? Você sabe que teve uma reunião no Lar de Frei Luís fechada, com a participação só de membros da casa. Rocha Lima era o presidente. E o meu pai teve quatro visões sobre o nosso grupo. Apareceu uma tela à frente dele e nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas de judeus antigos, guerreando filisteus, trucidando todo mundo, gestante, mulher, idosos, criança, não sobrava ninguém. Essa tela se desfez e surgiu uma segunda. Ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas judaicas antigas, vaiando Jesus enquanto ele passava carregando a cruz. Essa segunda tela se desfez e surgiu uma terceira. Ele nos viu com as mesmas fisionomias, com as mesmas roupas, com as mesmas fisionomias, mas com outras roupas, participando do processo da Inquisição, que durou 600 anos. Essa terceira tela se desfez e ele nos viu com as fisionomias que temos agora, todos reunidos no lar de Frei Luís. Os filisteus habitaram a faixa de Gaza há 5.000 anos atrás. E se a evidência do meu pai tivesse ido a eras mais antigas? Veja há quanto tempo nós estamos cometendo erros. Segundo meu pai, é a primeira vez que nós estamos levantando a nossa fronte. É a primeira vez que nós estamos levantando a nossa fronte. Então, o que nos aguarda? O que nos aguarda no Lar de Frei Luís? Onde eu estaria agora se eu não tivesse Frei Luís na minha vida? Certo? Que Deus nos ampare, que Deus nos dê forças. Mas felizmente você está no Frei Luís e o Frei Luís está em você, o que muito nos alegra. Ô Frutuoso, ainda estão aqui os nossos, bem, já passei a pergunta do Carlos, o Fábio Cardoso Correia, são duas vezes Correia no nome. Novamente, boa noite. A Luciane Lemos, já falamos. A Cris Reis Espíndola disse, obrigada pelas reflexões suscitadas, e logo após ela disse, eu assisti Irmão Sol, Irmão Lua. Poxa, eu tinha nascido. Pensei que só eu tinha nascido. Aí ela viu numa reprise, numa representação, tá? A Maria Ferrenho, gratidão, Dr. Paulo César Frutuoso, muitas bênçãos. Andréia Reis, gostei muito, obrigada. O Fábio Cardoso Correia, novamente, obrigado e gratidão, irmão Paulo César Frutuoso, pelo grande ensinamento, obrigado. Bem, daqui a pouco vamos ver se teremos outras participações. Por enquanto, então, Paulo, eu sei da gênese desse livro. Você foi fazer uma palestra sobre este tema lá na OAB. E aí, essas palestras que você sai fazendo por aí, você vai transformando em livros, e foi daí que surgiu a Justiça e Ectoplasmia.
Qual foi, naquela ocasião, a reação dos membros lá da OAB que assistiram à sua palestra? Membros e Olha, convidados, naturalmente. é, geralmente, quando eles comparecem ao que eu falo, eu vejo as mesmas fisionomias. Então, a maior parte já está mais ou menos tocada pelo espiritismo. E vem com muita assim, educação, com muito respeito. Algumas perguntas também me são feitas desse tipo. Agora, me parece que é uma minoria, não é? Desses homens da lei. Assim como acontece com a classe médica custa também a ser tocada no coração pelas verdades espiritualistas. Mas eles, como nós, também são imortais. Todos nós estamos caminhando na direção da comprovação de todas essas verdades. O que eu digo nas minhas palestras é o seguinte: não vejo salvação para a humanidade que não seja a aproximação entre a ciência e as religiões, com a ciência comprovando que as religiões pregam a verdade, que não existe milagre, que não existe sobrenatural. E sim, leis físicas, químicas e biológicas ainda não alcançadas. Tudo é energia. Espírito é energia. Corpo humano é energia. Nós estamos compostos por átomos e átomos e mais átomos. De onde vêm esses átomos? Das explosões das estrelas. Isso tudo pode ser obra do acaso? Olha, o que eu estou colocando aqui para vocês é uma gota do oceano. O que eu estou colocando para vocês é uma gota do oceano. Quer saber o que dessas gotas que aconteceu comigo? O Conselho Regional de Medicina, abriu Do Rio de Janeiro. espaço literário. Nádia, convocaram 5 médicos escritores para falar. 10 minutos cada um. Um auditório repleto de médicos. Eu fui o quarto a falar. Subi e falei o seguinte: olha, eu queria deixar bem claro que nós não temos tempo para pensar no que eu escrevo. Reencarnação, sobrevivência, imortalidade, Cristo planetário, a não ser quando passamos por algum distúrbio de saúde, alguma perda de algum familiar, de algum ente querido. Aí pode ser que nós encontremos tempo para se voltar para o que eu escrevo. Acabei. Desci. Sobe o quinto palestrante, professor Paixão, com a família toda sentada na primeira fila. E ele estava lançando o seu primeiro livro sobre a medicina pública do estado do Rio de Janeiro. Nádia termina de falar e no palco tem um infarto fulminante e cai morto. Imagina a cena. Os colegas fazendo massagem, boca a boca, a família desesperada. Demorou meia hora para chegar uma maca de ambulância. A filha quebrou uma parede de vidro cremerge porque não dava para entrar a maca. Morreu, caiu morto. Aí o que aconteceu? Os colegas se levantaram e vieram na minha direção. Falaram: César, vem cá. Você estava prevendo o que ia acontecer? Claro que não. Você fala que não se tem tempo de ler o que você escreve. A não ser quando nós passamos por algum distúrbio de saúde, a perda de um ente querido. Você acaba de falar, o cara tem um infarto fulminante na frente da família? Eu falei: olha, eu não previ nada. Agora, posso ter sido utilizado como algum instrumento. Posso ter sido utilizado por algum instrumento. Como algum instrumento. Veja só a reflexão. Veja só a reflexão. Isso tudo aconteceu no Conselho Regional de Medicina, aonde hoje eu estou à frente. Muito Isso é bem. só uma gota no oceano. Isto é uma gota no oceano. Olha, eu quero inicialmente dizer da nossa satisfação, porque no primeiro slide que você apresentou, você colocou filosofia, ciência e religião. No movimento espírita, muitos companheiros dizem que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Na verdade, eles querem dar, imaginamos nós, uma ênfase na ciência, porque, digamos assim, é mais interessante, é mais palatável para o grande público dizer ciência em primeiro lugar. Mas, a rigor,
o Espiritismo é filosofia em primeiro lugar e em essência. Depois ele é ciência e depois ele é religião. Portanto, nós dizemos que o Espiritismo é uma filosofia de comprovação científica, que é o que você faz largamente, e consequências morais ou religiosas. E não sou eu só quem diz isso. São os espíritos superiores que assistiram e fizeram a supervisão da codificação de nosso querido codificador Allan Kardec. No frontispício do Livro dos Espíritos, Kardec colocou lá titulando Filosofia Espiritualista. Porque se não fosse a natureza de filosofia da doutrina espírita, também não poderia haver a comprovação científica com todas essas comprovações, esses desdobramentos que você nos traz e também os espíritos da área científica nos trazem através da mediunidade de Chico Xavier, Divaldo, Raul, etc. Então, deixamos aqui um ato de louvor pelo seu primeiro slide. Mas logo depois, quando você falou de Eusápia Paladino, você disse que isso se dá sempre na última encarnação, ou Frutuoso? O que? A mediunidade de efeitos físicos? A materialização? Eu entendi que era materialização. Sim, ocorria uma materialização através dela, mas também um Sim, fenômeno de movimento de objetos. Foi uma das mais importantes médiuns de efeitos físicos da história. E sim. ela tinha uma cultura bem baixa, né? Todos nós sabemos que a cultura dela era bem pequena. Agora, a tua pergunta é que eu não entendi, se era a última, Então, o que você disse, você estava falando sobre a Eusápia sim, e sobre a materialização parcial ou completa de espíritos. sim, E nessa sua linha de raciocínio, hum, você disse que esse tipo de fenomenologia se hum. dava, ou de fenômeno, se dava sempre na última encarnação. Não, eu não acho que não foi assim que eu falei, não. Na última encarnação? A Não. expressão é sempre essa, é sempre na última encarnação. Talvez não seja diretamente relacionado à materialização de que você estava tratando quando falava sobre Eusápia. Eu posso ter falado que tenha sido a última encarnação dela. Aconteceu essa fenomenologia mediúnica na última encarnação, em que ela esteve reencarnada na Terra. Pode ser. Uma das coisas também que sempre me perguntam é o seguinte: qual é a diferença entre esses médios de efeitos físicos e os médios não de efeitos físicos? Qual é a diferença entre esses médios e nós? Olha, dentro dessas pesquisas que eu tenho feito, já vão aqui quase 50 anos, até onde eu entendo, é uma, um envoltório extrafísico chamado pela apometria de tela búdica. A tela búdica é um envoltório que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão próximos a nós. Nesses indivíduos ditos médios de efeitos psíquicos ou ectoplastas, a tela búdica é mais delgada e fenestrada, por isso o ectoplasma dele se extravasa com mais facilidade. Agora, é um problema. Eu via o que isso acontecia lá no Lar de Frei Luís com os médios. Geralmente são espíritos com grandes dívidas e vidas passadas, perseguidos por legiões de espíritos com tendência à vingança, atraídos pela vingança. E do nada, esses médiuns sentem bofetadas, beliscões, puxões de cabelos, pontapés, sopro. Imagina um médico, um cirurgião, com essa mediunidade de efeitos físicos. O que não aconteceria com ele? Vejo a sina desses indivíduos. E também uma coisa que eu chamo a atenção é com a possibilidade de morte violenta. Lá no Frei Luís nós sabemos o que aconteceu, né? Um médium que foi assassinado, foi torturado e assassinado na sua casa dentro do lar de Frei Luís. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro, o caseiro depois nem se lembrava do que tinha acontecido. Arigó, nós sabemos da morte violenta também que ele teve. Bem, eu não sei bem
por que que eu fui colocado nessa história. Certa vez eu indaguei uma dessas entidades, aliás, o Charles Pierre, que eu toquei no nome dele hoje aqui na nossa apresentação, e ele foi levado a uma reunião do lado de Frei Luís, não como médium, mas sim como enfermo. Ele está idoso, com mais de 80 anos, com distúrbios cardíacos sérios, e foi levado à reunião que nós chamamos hoje de cura, e não de materializações, como enfermo e não como médium. Enquanto estava colocado no leito, chamou o presidente Wilson e disse o seguinte: preciso falar com Paulo César. Vamos trazê-lo até aqui. Não, eu vou até onde ele está. Nádia desceu do leito, caminhou na minha direção, e em francês, disse em francês: Paulo César, não pare de estudar, porque a sua missão está só começando. Como está só começando? 75 anos, 10 livros por enquanto. Então eu acho que isso aí é uma coisa que está começando, mas vai se prolongar pelas próximas encarnações. Como é que eu vou voltar? Acredito que eu vou voltar como médico. Tenho certeza que eu vou querer ser médico e vou fazer uma prova e vou entrar na faculdade. Se acontecer o que eu estou prevendo, primeira coisa que farão comigo vão ser recolher células da minha boca, fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN, e se eu tiver uma genética adequada, favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Bem, então acredito que seja isso que aconteça. Vamos aguardar e ver o que é que nos está reservado. Todos nós sabemos que vamos e voltamos, né? Mas eu adoro saber quando ouvir você dizer do que você vai fazer na próxima encarnação. Eu adoro isso. E Agora não vou sei se eu ficar vou, esperando, não, hein? agora não sei se eu vou ser cirurgião ou não. Eu estou pensando em ser dermatologista. O que que você acha? Dermatologista, creme, loção e pomada, tudo lá de fora. Ninguém vai me chamar 2 horas da manhã. O que que você acha? Eu acho que você não vai resistir. Eu acho que você vai continuar sendo cirurgião. Olha, deixa eu ver aqui, a, a Leia, ou vai viver até os 120 anos, diz a Leia, hein? Ah, mas até a gente vir encarnado? Não, por favor. Sim, encarnado, encarnado. Eu me Você lembro está aí lá. muito bem, o Frutuoso, você está muito bem aí. Olha, a Sandra Tibel, acho que é assim, gratidão, muita paz, ela diz, e a Luciane Lemos voltou a falar conosco. Após a escrita do livro, o Paulo César Frutuoso, chegou até o senhor algum testemunho de experiência vivida por profissional de justiça ou da justiça, de caso que apresentou fatos que direcionasse para a ectoplasmia? Não. Agora, me parece que tem uma explicação para isso. E essa explicação acontece com os médicos também. Sabe qual é? Bom, Acham que vão nos taxar de alucinados. Um desses colegas médicos chegou perto de mim, trabalha comigo há mais de 40 anos, cirurgião. Depois que eu fui parar lá no Senado Federal, se aproximou de mim e falou assim: Olha, vou te contar uma coisa que eu não contei nem para minha família, hein? Estava de plantão no Hospital Cardoso Fonte quando eu entrada um médico, um filho de um médico, com um tiro no tórax. E sob meus cuidados o coração parou. Durante 40 minutos eu fiquei massageando, massageando, massageando e o coração não voltou. E eu decidi parar. Você sabe quando eu decidi parar? Nitidamente alguém buzinou no meu ouvido. Continua. E eu continuei e salvei o rapaz. Ele trabalha comigo há mais de 40 anos, nunca falou nada para mim. E nem para a família. Então isso pode acontecer também com homens da lei. Isso pode acontecer também com homens da lei. Nós ficamos assim um pouco indecisos, né? Em tocar no assunto, porque não tem explicação científica, calma. Bom, mas é só questão de tempo. Não existe o sobrenatural, existe o que ainda não é comum. é verdade, né, Luciane? Porque as pessoas ficam tímidas com relação ao que os outros podem pensar, porque tem uma espécie de persona profissional que pode ser afetada por esse tipo de, passa a ser considerado crença, né? É Em verdade. vez de convicção, hein?
É verdade. Pensei que você ia dizer alguma outra coisa. Eu quero que você comente agora, quando você falou sobre essas coincidências entre a trajetória do Lincoln e do Kennedy, Hum. ambos com expressiva contribuição para a democracia norte-americana, etc. e tal. Todos os dois assassinados quando estavam no exercício do mandato. Aí você colocou a sua hipótese, por que o Kennedy, eu estou te perguntando, por que você levantou a hipótese de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, terá sido a encarnação do assassino de Lincoln? Eu, como você está citando, sou muito cuidadoso. A primeira vez que eu tomei conhecimento disso foi num livro chamado Kennedy, De Kennedy ao Homem Artificial. De Kennedy ao Homem Artificial. Sim. E esse De livro eu quem? De quem os li, autores? Os De autores Kennedy, eu tenho ele aqui, mas eu não estou me é o lembrando, por Luciano favor. dos Anjos, nosso querido Luciano dos irmão, Anjos. nosso querido Luciano dos irmão Anjos. Hermínio Miranda. Isso. Luciano dos Anjos. Então, isso ficou grafado na minha cabeça. E quando eu estava escrevendo esse livro, novamente, Justiça e Ectoplasmia, eu não sei, veio na minha mente assim, a intuição de eu utilizar esse fato. E eu também pesquisei outras coincidências que não foram colocadas no livro Kennedy e o Homem Artificial. E encontrei outras, várias outras coincidências também. E coloquei no nosso livro Justiça e Ectoplasmia. Eu coloco como hipótese, mas eu acho que é uma hipótese muito assim, de acordo com aquilo que nós sabemos, né? Você planta e colhe, planta e colhe. Então, olha, você assassinou um presidente dos Estados Unidos, um homem que se dedicou à proteção, à defesa dos negros, você vai reencarnar igual a ele. E você vai fazer a mesma coisa que ele. Você sabe que nós temos aqueles 3 degraus a subir, né? Primeiro, o arrependimento. O segundo, a expiação. E a terceira, a reparação. Pode ser que ele tenha subido esses 3 degraus depois do que ele fez. Agora, são coincidências assim muito impressionantes. Muito impressionante, muito impressionante. E o Luciano dos Anjos, uma das maiores culturas no movimento espírita, nós todos sabemos, Hein? autor do livro Eu Sou Camille Desmoulins, né? Hum, Meu querido irmão também. É, a sua hipótese é muito plausível, porque ele reencarna para viver as mesmas coisas e depois sofrer o que ele fez o outro sofrer. exatamente. Porque, à primeira vista, a série de coincidências nos levaria a pensar que Kennedy é a encarnação de Lincoln, Ah, pelas sim. coincidências. Mas ele seria assassinado 2 vezes com o mesmo, da mesma forma. Não, mas à primeira vista, as coincidências levam a pensar que é a mesma criatura. Tem. Eu posso colocar como uma segunda hipótese, mas uma segunda hipótese bem abaixo da primeira. Não, eu não estou propondo hipótese. Eu só estou comentando que a primeira impressão, o primeiro raciocínio, talvez mais simplório, Hum, seria da repetição. Ah, ele já fez isso, agora ele volta igualzinho. é, não Mas sei, não mas eu terminou a missão. não Não deu terminou. para terminar a missão. E o que Então, acontecerá com aqueles que assassinaram Kennedy, hein? pois é, pois é, pois é. Nós sabemos que aqueles que assassinaram Sócrates Foi. ficaram rolando séculos e séculos e séculos. O nosso querido Hermínio Miranda nos diz dessas coincidências, inclusive de uma reencarnação como um frei lá na Idade Média já, porque esse tipo de cometimento e comprometimento kármico perante a lei maiúscula É. leva muitas encarnações para que isso vá se dissolvendo através de uma fieira de encarnações. É exatamente isso.
Então, você quer dizer mais alguma coisa? Eu gostei de saber daquela questão das espadas e das adagas que você já mencionou em outra oportunidade. E você tem aquele seu segundo livro, que Olha são aqui, os olha aqui, espíritos. Hein? olha aqui. Não entendi. Ah, olha elas aí. Uma delas, de prata. De onde veio isso? Ah, Inclusive, mas elas ficaram contigo, é? só essa, uma pessoa lá do Frei Luís que tinha guardado, deixou comigo. Ah, tá. Pensei que tivesse sido Friedrich von Stein. Não, mas foi entregue por alguém, eu não sei quem, ao Rocha Lima, e o Rocha Lima deixou com essa outra pessoa. E essa pessoa guardou, ela agora está idosa, e aí de presente ela me deu. Uhum. É porque você apresentou ali algumas fotos e que nos remetem, pelo menos até onde eu posso pensar, a seu segundo livro, que é Espíritos Materializados, Decaídos Materializados. Esse tipo de objetos estão ligados às histórias daqueles espíritos que se materializaram lá nas reuniões lá do Frei Luís e que depois você, depois de muito tempo, com autorização espiritual, publicou. Foi. Mas não havia materializações de objetos naquelas reuniões, mas a orientação que era dada pelas entidades que nos acompanhavam era que aqueles objetos fossem queimados e as suas cinzas fossem lançadas ao mar, porque parece que estavam impregnados de fluidos barônicos pesados e que poderiam causar alguma forma de doença naqueles que os pegassem, que ficassem com aquele, mas não foi desses outros que eu mostrei nas reuniões. As espadas, uma das espadas tem o cabo cravejado de pedras vermelhas, a outra tem o cabo cravejado de pedras amarelas. E elas foram apresentadas como símbolos da liderança de Frei Luís e da liderança de Rocha Lima. A liderança de Frei Luís seria a liderança espiritual. A liderança de Rocha Lima seria a liderança material. E uma terceira espada, que depois foi também materializada, não apresentava nenhuma pedra no seu cabo. Então tinham duas. E elas estão lá na antessala da nave de materialização até hoje, guardadas lá. Ah, muito bem. Quem está nos ouvindo, se quiser, pode ir até lá? Olha, está lá na prateleira, na antessala da nave de materializações. Agora, o santuário só é aberto uma vez por mês, quando nós fazemos as nossas reuniões, hoje chamada de cura, e não reuniões de materializações. Mas os objetos estão guardados lá. Uhum. Muito bem. É, eu já fiquei aqui, porque também acompanho bastante você, já fiquei aqui muito satisfeita com as minhas respostas todas. Você quer dizer mais alguma coisa? Porque aparentemente nós não temos mais nenhuma pergunta. Olha, o que eu gostaria de dizer era a transmissão do meu agradecimento à pessoa que você é. E eu nunca mais eu vou me esquecer de que eu fui lá na Ilha do Governador com a primeira edição do livro A Face Oculta da Medicina, para ter a honra de te entregar aquele livro pessoalmente, porque eu já te ouvia com frequência na Rádio Rio de Janeiro. E desde isso foi em 2013. Então já tem 12 anos ou 13 anos que isso já se passaram. E desde que nós cruzamos os nossos caminhos pessoalmente, nós ficamos como irmãos. E outra honra que eu tive também foi de você ter escrito o prefácio do nosso livro, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Então, eu só tenho que te agradecer, Nádia. Assim,
Eu tenho colocado lá nas minhas orações ao Frei Luís um pedido muito profundo. Eu peço ao Frei Luís que na próxima encarnação você seja minha filha. Oba! Oba! Só não sei quem vai ser a mãe. Eu também não, mas já fiquei contente com meu pai, já fiquei. Mas olha, querido, eu quero dizer que eu lembro perfeitamente de quando você foi à rádio, ao final do debate na Rio, nós nos encontramos lá no corredor, No saindo do corredor. jejum, e, e aí você me entregou o livro. Nós não nos Entreguei. conhecíamos pessoalmente, mas se estabeleceu uma relação de fraternidade, Maternidade. de consideração recíproca, de uma espécie assim de alegria fraterna que nos liga, eu acho que desde outros tempos De anteriores outras a essa encarnações. encarnação. E pelo visto, já que você aí tem uma prece forte, então a gente está combinado para a próxima encarnação. Ouviu, papai? E olha, foi também uma honra eu fazer lá, prefaciar o seu livro, que é o terceiro livro seu, e é Foi. uma honra para mim ter feito esse tipo de. É um depoimento, né? Ao mesmo tempo, é um depoimento de respeito, de consideração e de absoluta confiança no rigor com que você, como cientista, se conduz, na seriedade, na transparência com que você se conduz, não só na escrita, como na oralidade, quando você, inclusive hoje também, e como sempre, você tem uma objetividade, uma transparência, uma seriedade e um compromisso com a realidade dos fatos que evidentemente é notável, e isso mais engrandece não só a sua figura, mas também certamente consolida a, a presença e a ajuda dos amigos espirituais, esses nossos mentores queridos, que estão sempre junto de você para escrever, falar ou fazer cirurgias. Então, muito lindo isso, seu caminho. É uma honra que nós sejamos assim, tão irmãos, tão amigos, tão fraternos, tão estudiosos do Espiritismo, que nos une também nesse particular. Então, o ICEB, mais uma vez, deixa-me ver se tem mais alguém aqui. Não, estamos, a Luciane Lemos foi a pergunta que encerrou aqui esse nosso diálogo com o nosso público, agradecendo a todos que estiveram e esperamos que ainda estejam conosco em ambos os planos de existência, aqui no ICEB, em mais um encontro, vou dizer festivo espiritualmente, para desdobramentos de horizontes sobre esses descortinos que a ciência espírita nos faculta, e você é um dos grandes representantes dessa linhagem e dessa perspectiva do momento de continuidade dos estudos e do desvelamento dessas verdades superiores que estão contidas na doutrina espírita. Paulo César Frutuoso, o ICEB agradece muito, muitíssimo a você, essa presença, esse estudo maravilhoso, e que você sempre encerra com Maria. Se você quiser, pode encerrar com Maria nossa reunião de hoje, o que vai nos encantar sobremaneira. Vou botar ela aqui no meu colo. Isto. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos da eterna revelação da vida
nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus.